Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje até eu vou misturar um pouco comentário com leitura. É um texto que eu escrevi há muito tempo e que hoje me veio a oportunidade de transmitir a vocês. O texto trata de uma coisa muito interessante que aconteceu lá no início da pandemia. Aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos voltar então para o início de 2020, no início do ataque do coronavírus, onde ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. A verdade é que parece que essa situação não mudou muito. Não pela falta de informações que nós temos hoje, mas sim pela politização dessas informações que acaba mantendo a maior parte das pessoas continuamente errada. Afinal de contas, esse tal de vírus, ele não é tão besta de se definir como esquerdista ou direitista. Ele só vai cumprir a função biológica dele. Enquanto nós vemos vários casos de médicos, políticos, advogados e torcidas em geral que defendem a ciência da parcialidade. De um lado, agora vamos criar alguns clichêzinhos, já que todo mundo cria clichê, nós temos os vacineiros de plantão. E do outro lado, os vermífagos retrovirais. São dois times que se formaram. E formados esses times, as conclusões de maior sabedoria que nós encontramos de um time para outro, do outro time para um, são novos xingamentos, muito criativos por sinal, que vão enfeitar a boca das pessoas. E nesse festival de pérolas xingatórias, realmente há poucas pessoas abnegadas que tentam retirar dos dois extremos coisas que apenas funcionem para defender as pessoas dessa doença. Pelo menos até agora, a maioria dos verdadeiros heróis, que para mim são aqueles que pegam os dados efetivos da ciência, tanto na questão da vacinação como no desenvolvimento de medicamentos, essas pessoas são anônimas. Por quê? Porque eles não estão se preocupando em manter a boca suja para aparecerem na mídia. Eles só querem resolver a situação. Mas agora vamos voltar para Nova York e ver o que aconteceu por lá no início do ano passado. Bom, era maio de 2020. A cidade de Nova York estava praticamente fechada com a política de isolamento social, praticamente um lockdown, que foi adotado pela prefeitura daquela cidade para combater o coronavírus. Naquele contexto, os restaurantes eles não recebiam mais clientes. E alguns, assim como na maior parte do Brasil, um pouco mais tarde, a partir daquela época, só funcionavam dentro do sistema de teleentrega. O fato é que a região da Comilança é uma das mais turísticas da cidade de Nova York. Vamos pegar ali lá em Manhattan, Broadway, etc., onde tem bons restaurantes. Não conheço Nova York pessoalmente, um dia ainda quero conhecer. Mas o que aconteceu segundo a história? Com o esvaziamento da clientela dos restaurantes, o lixo diminuiu de uma forma muito drástica. Bom, Nova York, como toda grande megalópole, esnoba essa sua grandiosidade ao mesmo tempo em que oculta o lado miserável. Isso aí, em qualquer cidade com mais de 1 milhão de habitantes, talvez exista alguma exceção, eu não conheço, tem essa característica. E com essa escassez de lixo, especialmente dos restaurantes, começou a faltar comida para hordas de seres anônimos que se contentam em sobreviver com os rejeitos da civilização. Vocês não olham isso nas ruas das cidades de vocês? Pois é, em Nova York isso existe também. E é sobre esse grupo que nós vamos falar. O que aconteceu com eles?
O fato é que, por causa disso, algumas coisas fora do comum começaram a ser presenciadas. Mas só vou interromper um pouco e dizer: não te esquece de te inscrever no canal Fora de Curva, ou deixar o like, ou criticar, dizer que não gosta. Isso vai me permitir continuar a desenvolver novos conteúdos para você. Bom, voltando ao nosso assunto, normalmente esses seres são de hábitos noturnos, do subterrâneo desses municípios, no caso Nova York, e não costumam ir muito longe do lugar onde dormem. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, onde é que nós encontramos desse habitat? Centro da cidade. Lá é cheio desses seres. Mas o que aconteceu de fato? Os restaurantes fechados ou funcionando só com teleentrega, gerando pouco lixo. A boca livre dos restos que iam para as latas dos lixo em Nova York, de comida, entrou em crise. E aí o que aconteceu? Esses seres do subterrâneo começaram a se espalhar, começaram a ser vistos cada vez mais longe do local onde eles residiam. Chegavam em Nova York até andar por bairros residenciais, buscando lata de lixo com alimento, ou até, não podemos negar, isso aconteceu lá, tentando encontrar maneiras de invadir as casas e os apartamentos quando essa chance surgia, na busca por comida. O objetivo desses seres era simplesmente comer, mas a fome, e isso faz parte de qualquer ou da maior parte do reino animal, a fome, quando continua, ela desperta sentimentos não muito nobres, como a agressividade. E o que se verificou em Nova York? Assassinatos e até infanticídios que eram seguidas, pasmem vocês, de cenas brutais de canibalismo. Isso é verdade, gente. É a pura verdade. Imagina tal coisa acontecendo lá, que é a metrópole das metrópoles, a cidade mais importante culturalmente, economicamente do mundo. Mas é pura verdade que isso aconteceu lá em Nova York. Bom, depois de alguns meses que estava acontecendo todos esses eventos que, pegando leve, vamos chamar de sarcásticos, a prefeitura de Nova York resolveu abandonar as políticas mais radicais de lockdown e aos poucos os restaurantes reabriram e as pessoas novamente começaram a frequentar esses estabelecimentos presencialmente. Com isso, voltou a ter aqueles restos de comida nas latas de lixo e a vida do submundo, lá da Grande Maçã, como é conhecida a cidade, se pacificou e tudo voltou ao normal. Mas antes que eu me esqueça, tem uma coisa que eu não disse antes, eu vou dizer agora. Se vocês estão pensando que esses seres marginais dos quais eu falei eram pessoas, não eram, não. Eu estava falando de ratos. Ratos que, segundo vários estudos, podem pesquisar aí no próprio YouTube, documentários, são mais populosos que as próprias pessoas que vivem na maior parte das cidades do mundo, graças aos nossos colonizadores europeus. Porque antes, na América, por exemplo, na Oceania, não existiam ratos. Rato é originário da Europa, Ásia e África. Bom, feito esse comentário, a questão é a seguinte: eu aposto que a maior parte de quem me ouviu aqui pensou, poxa, que tipo de gente que fez tais atrocidades? E, bom, agora nós sabemos que foram ratos, não foram pessoas. Será? Será que nós, seres humanos,
Nós estamos tão longe desse tipo de barbárie. Olhem ao redor do mundo. Vamos lembrar, não custa lembrar, que a maior parte das guerras da nossa história ocorreram basicamente para quê? Em função da conquista de recursos. E, em última instância, para encher a barriga e dar mais conforto para as nações vencedoras. A história das guerras é isso. As pessoas não vão guerrear só para dizer, não gostei de ti. Lógico que existem fundamentalismos, mas a esmagadora maioria das guerras que nós vivemos na história da humanidade, elas ocorreram em função de recursos via ampliação territorial. Bom, a gente não precisa ir tão longe, né? Afinal de contas, todos nós sabemos que as guerras são coisas que ficaram para trás, lá no século XX, né? A não ser umas 10 ou 15 ainda que se espalham pelo mundo de hoje. E outras que estão se ensaiando para acontecer, a partir de potências globais. Mas, em tese, fora essas pequenininhas exceções, guerra é coisa do passado, não é, gente? Mas, como eu disse, vamos olhar mais de perto nas nossas próprias cidades. Vamos olhar na vizinhança. A política de isolamento social, eu não vou discutir se ela foi válida ou não. A questão é que essa política acabou por tornando mais visível a nossa própria miséria humana. Muitas cidades aqui do Brasil e de vários outros países ficaram lotadas de pessoas nos sinais de trânsito com cartazes pedindo dinheiro ou comida. A violência doméstica, o que aconteceu? Os dados que foram informados mostram que houve um sensível aumento da violência doméstica no momento do isolamento social. Não estou discutindo, pelo menos por enquanto, se isso aí foi válido ou não, se é certo ou errado. Eu estou vendo fatos. As pessoas em ambientes fechados, convivendo uma com as outras, se mostraram o que é? Se mostraram mais propícia ao quebra-pau. Será que nós somos muito diferentes daqueles ratos? Com o retorno das atividades produtivas, atividades econômicas, as pessoas agora estão tentando voltar a uma vida normal. E, naturalmente, coisas que a gente não se orgulha, o que a gente faz? Joga lá para baixo do tapete. Então, muitas pessoas sim estão jogando para baixo do tapete os absurdos que foram autores ou vítimas a partir desse período de cárcere privado. Esses absurdos, gente, não precisam ser necessariamente feitos contra um ser humano. Mas na maior parte desses absurdos são feitos contra si próprio. Olha só o que aconteceu, muita gente faz piada disso hoje em dia, nos níveis de obesidade e alcoolismo no período. Eles só aumentaram no lockdown. E vamos reconhecer agora, os níveis de contaminação não foram reduzidos de maneira convincente pelo isolamento. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o inverno é um inverno frio. E o que acontece no inverno? As pessoas não ventilam as casas. Então aquele que vai no supermercado, mesmo no isolamento, para abastecer a casa, tinha o risco de trazer o vírus, contaminar as pessoas, e aí acabou o isolamento. Foram coisas que aconteceram efetivamente. E também, grande parte das pessoas, especialmente mais jovens, isso aí vamos admitir, vamos ser sinceros também, não aguenta muito tempo ficar preso em casa. Eu já estou, vamos dizer, numa fase mais adiantada da vida, até que fiquei várias semanas a fio dentro de casa. Mas é meu hábito. Mesmo sem isolamento social, para mim não tem problema ficar 1 ou 2 semanas dentro de casa. Bem abastecido, é claro, né? Mas pessoas mais jovens, com mais vitalidade, querendo ação,
vira um terror isso, vira uma prisão. E aí o que aconteceu? Festas escondidas. Quantas vezes nós não ouvimos notícias disso? Muitas vezes, até em fevereiro desse ano, aliviaram a barra. Para quê? Para eventos especiais. Eleições do ano passado, de outubro, houve aglomeração. Carnaval em várias cidades, houve aglomeração. Ano Novo, houve aglomeração. Então esse isolamento ele é um isolamento normal, afora feriados e datas especiais. Me parece um contrassenso isso aí, não é, gente? O fato é que essa fase histórica realmente muito dramática que nós estamos vivendo tem que servir de ensinamento, tem que servir de lição para a gente não repetir erros absurdos. Se nós queremos mesmo evitar novos riscos de sermos comparados àqueles ratos esfomeados de Nova York, a saída lógica é evitar ao máximo o fanatismo, seja de um lado, seja do outro, e que vão contra a nossa própria natureza. Nós, como seres humanos, nós somos um bicho parcialmente social, mas também parcialmente individualista. E essa dubiedade tem que ser respeitada sob pena de nós reprimirmos perigosamente a nossa própria identidade. Bom, está mais do que na hora de deixar de seguir de maneira apaixonada as utopias, tanto da esquerda como da direita, e dar mais espaço à velha voz da razão. Vamos procurar, não pelos cientistas panfletários para encontrar soluções, mas sim para aqueles que realmente se importam em estudar e desenvolver soluções e não discursos. Por hoje era isso. Se você gostou do conteúdo, vou repetir o convite, se inscreva no canal, deixe seu like, que vem muito mais coisa por aí. Até a próxima, gente.